Bom, gente, o objetivo de hoje é fazer um roteiro para uma avaliação que vai tratar, entre outras coisas, dos problemas ambientais brasileiros. Então, eu quero retomar algumas situações que vão ser de bastante importância para a gente poder fazer uma boa prova. Em primeiro lugar, vamos falar, por exemplo, do efeito estufa, esse fenômeno natural, um fenômeno que possibilita a vida do nosso planeta. Isso é possível porque nós temos uma temperatura ideal para que a vida consiga existir. Porém, esse fenômeno pode ser influenciado pela atividade humana. Então, de uma forma natural ou artificial, o calor que passa pela atmosfera, ele pode ficar retido na atmosfera. Ele esquenta o solo e permanece entre o solo e os limites da atmosfera, gerando um efeito de calor, de abafamento, e esse fenômeno é conhecido como o fenômeno de efeito estufa, né? Atualmente, esse fenômeno tem sido bastante estudado por conta das nossas alterações, ou seja, das intervenções que nós fazemos dentro do meio ambiente, provocando o aumento dessa temperatura através das nossas atividades diárias, principalmente as nossas atividades relacionadas ao problema da industrialização, da emissão de gases através da indústria, através da combustão de combustíveis fósseis, principalmente, coisas que são é, muito importantes para a nossa vida nos dias de hoje. E desde a Revolução Industrial, essa situação ela tem ficado cada vez mais importante no cenário do aquecimento global. É interessante a gente fazer uma ligação do aquecimento global com a inversão térmica, um fenômeno que também acontece de uma forma espontânea, principalmente no período do inverno. A inversão térmica ela acontece quando há uma mudança radical de temperatura, uma mudança brusca de temperatura, uma temperatura que era quente e de repente ela esfriou. Os gases que estão em suspensão na atmosfera da Terra, esses gases vão baixar, vão chegar próximo ao chão, próximo de onde nós estamos vivendo. E isso vai provocar uma sensação ruim, uma sensação é, de um aumento de poluição, que na verdade é isso realmente que está acontecendo. Na inversão térmica, como a superfície do chão ela está fria, né? Então não existe aquela emissão de calor de baixo para cima, então o que vai acontecer? Os gases que estavam sendo aprisionados numa situação de grande altitude, esses gases vão baixar junto com o frio e vão ficar próximos ao chão. Então nós estamos constantemente respirando uma atmosfera mais poluída quando nós temos esses problemas de inversão térmica. Isso no inverno realmente é capaz de causar muitos problemas respiratórios, mesmo para aqueles que não têm problemas respiratórios é, de uma forma crônica, mas que têm problemas respiratórios apenas naquelas épocas, ou então problemas na visão, né? Problemas de poluição, uma concentração muito grande de poluição nos olhos, provocando irritação. Então, essas situações acontecem por causa da inversão térmica. Isso é um tipo de poluição muito ruim ou uma causa da poluição que acontece principalmente no inverno. Então, nós temos o efeito estufa, nós temos a inversão térmica. Um outro problema ambiental que é bastante importante, principalmente para as pessoas que moram em lugares mais afastados dos centros urbanos.
Esse problema, principalmente aqueles que dependem de água de represa, água de rio, é o assoreamento, né? É, o assoreamento é, na verdade, um soterramento de um lago ou de um rio. Naturalmente, isso tem acontecido bastante por conta do desmatamento. O desmatamento daquela mata ciliar, aquela mata que fica em torno do rio ou da represa e que retém a terra, retém o solo, evitando erosão, aquela mata ciliar ela é retirada para finalidades de agropecuária, né, agricultura, né? O que vai acontecer? Essa terra ela vai deslizar até o rio, levada, por exemplo, pelas chuvas. E vai acontecer um soterramento do leito desse rio, ou dessa represa, ou desse lago. E então o que vai acontecer? A superfície, né, ela vai ficar, a lâmina d'água desses lugares vai ficar mais largo, porque a terra encheu o fundo, tornou o rio, lago ou represa mais raso e, portanto, mais largo. E isso provoca, inclusive, inundações. É, Aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio Tietê, é feito um trabalho de manutenção do leito do rio, para que ele fique sempre fundo. E reparem que a margem do rio já foi concretada para poder evitar um deslocamento de terra para dentro do rio e assim o seu assoreamento. É, Atualmente, então, a principal causa desse assoreamento que a gente vê, por exemplo, no rio Tietê, é o lixo. Não é o desbarrancamento por conta de uma derrubada de mata. Na verdade, o próprio rio Tietê ele está contido dentro de muralha de concreto. Porém, os afluentes do rio Tietê continuam chegando com sedimentos para o rio. Então, esses afluentes, eles estão trazendo terra para dentro do rio. E isso está provocando um assoreamento também, né? Então, o acúmulo de lixo, do entulho e outros detritos podem causar um assoreamento. É, Falando um pouco de um outro tópico, agora é o caso do chumbo e da magnificação trófica. Vamos primeiro explicar o que é magnificação trófica. Vocês devem se lembrar da cadeia alimentar. O primeiro ser vivo de uma cadeia alimentar costumamos representar com um fotossintetizante, uma planta, uma alga. E esses seres vivos produzem o seu próprio alimento. E por conta dessa produção de alimento, eles formam a base de uma cadeia alimentar. Ou seja, todos os outros seres vivos, herbívoros, carnívoros, dependem direta ou indiretamente desse vegetal ou dessa alga, porque é esse ser vivo que faz a fotossíntese. Pois bem, todas as vezes que um animal é consumido por outro, esse animal ele recolhe do outro ser vivo uma parcela de sua energia, mas não toda a energia, apenas uma parcela. Por quê? Na transferência de energia de um ser vivo para outro, na cadeia alimentar, existe uma perda de energia, né? E, por exemplo, por conta de o ser vivo já ter utilizado essa parcela de energia para o seu próprio funcionamento, para o seu próprio metabolismo. Então ele precisou daquela energia. Então a energia não vai passar totalmente para uma outra fase ou um outro nível trófico. Então vai acontecer sempre uma pequena perda. Então, por conta disso, o ser vivo que está mais distante do produtor, que é o vegetal ou a alga, por exemplo, esse ser vivo que quanto mais distante, mais energia ele vai precisar consumir. Então ele vai ter que consumir mais matéria, ele vai ter que comer mais.
Portanto, o que acontece? Quanto mais distante do produtor, maior é o consumo de alimento. Bom, e o que acontece? Se eu jogar nessa planta, por exemplo, um pouco de inseticida para matar uma praga, é, esse inseticida eu vou colocar naturalmente numa quantidade ideal, que não faça mal para o indivíduo que vai consumir aquele vegetal. Mas e se aquele material que eu chamo de veneno, ele for acumulativo, não é? Então, aquele animal que come a plantinha, ele não vai se contaminar tanto assim. Mas o animal que se alimenta daquele que se alimentou da plantinha, e o outro que vem atrás, e o outro que vem atrás, lembramos que eles vão ter que consumir cada vez mais alimento. Então, na verdade, essa pequena quantidade de veneno que vai passando de um ser para outro, essa concentração de veneno vai aumentando. Então, quanto mais distante do produtor, maior é a quantidade de contaminação, né? A quantidade de partículas de substâncias que contaminam. Então, aquele ser vivo que está lá atrás, o predador, né, que está no topo da cadeia, ele vai ser o maior prejudicado. Então, essa grande concentração de veneno, por exemplo, naquele ser vivo, eu vou chamar de magnificação trófica, ok? Bom, essas substâncias prejudiciais, elas podem ser defensivos agrícolas, podem ser metais, por exemplo, como causa o chumbo, né? O chumbo pode se acumular numa cadeia alimentar, né? O mercúrio também, que inclusive é cancerígeno, pode se acumular ao longo da cadeia alimentar e pode prejudicar os seres vivos que estão lá atrás na cadeia, tá? Bom, isso aí esse é o significado e essa é a importância da magnificação trófica. É, veja bem, uma situação também que está chamando muito a atenção dos ambientalistas, dos cientistas, por conta da grande industrialização de alguns países e aquele que o Brasil também quer fazer, é a industrialização. A industrialização pode causar alguns problemas, não só na atmosfera, mas na água também. Como isso pode acontecer? Veja, existe um fenômeno chamado poluição térmica, térmica de calor. Como isso acontece? Acontece um aquecimento da água. É que algumas indústrias retiram água de reservatórios naturais para usar essa água dentro da indústria para resfriar as suas máquinas. Então, é um sistema de refrigeração à água. Essa água é retirada de um reservatório natural, rio, represa, enfim. Essa água passa pelo maquinário, resfria o maquinário, porém, esse calor todo fica na água. E essa água é devolvida para o meio ambiente. Pois bem, essa água, quando ela é devolvida para o meio ambiente, deveria ser tratada para que ela recuperasse a sua temperatura original. Mas nem sempre isso acontece. E essa água acaba sendo derramada de volta no seu leito natural com uma temperatura mais elevada. E esse aumento de temperatura é causador de uma poluição térmica. Esse aquecimento da água prejudica, né, a dissolução do oxigênio dentro da água. Então, por causa disso, essa diminuição de oxigênio ela vai prejudicando os seres aeróbicos da água. Imagine você quando você coloca uma panela, uma chaleira com água e ferve essa água. Quando essa água chega próximo de 98 graus a 100 graus, essa água começa a ferver e você vê aquela água borbulhando.
e aquelas bolhas de oxigênio saindo da água, né? Saindo da água e indo para a atmosfera. Pois bem, aquele gás oxigênio ele estava diluído na água e ele está indo embora.